Deputado Fábio Tradi, bem-vindo aqui ao nosso programa de novo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Deputado, estamos entendendo? Não estamos entendendo nada. Traduz para a gente o que está acontecendo no Brasil. Então, bom dia, Fábio. Bom dia, Florestan. Bom dia. Bom dia, Luciana. Com relação à CPI, a tentativa do presidente Bolsonaro é no sentido de usar o Centrão para melar, entre aspas, a CPI, que é aquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal. É um dos pagamentos da fatura do Centrão, não é? No sentido de inviabilizar esta CPI. Vamos imaginar que haja indícios da prática de crimes já descobertas pela CPI, se ela for instalada. Será instalada em relação ao presidente Bolsonaro. Partiu de quem? De um deputado, de um senador de São Paulo ligado ao Dória? Então, aí usa a CPI-B para tentar atingir o Dória para empatar o jogo. E assim, o jogo vai transcorrer para que a CPI oficial, aquela legítima, que precisa ser feita para se buscar a verdade, não chegue a bom termo politicamente. Agora, pode acontecer de a consulta jurídica do Senado atestar que a CPI federal não pode investigar condutas praticadas por governadores e prefeitos. Bom, neste caso, o cenário é outro. A CPI, então, instalada, focada nos atos do presidente, nos atos e nas omissões do presidente da República, aí o jogo será político, apenas político, no sentido dele ter que se armar um centrão para, no próprio jogo ali, no cenário, no tabuleiro, fazer um enfrentamento com os senadores que querem mesmo investigar e saber como é que nós chegamos a essa tragédia de 2021. E, na minha opinião, começou em 2020, quando o presidente duvidou de tudo, do vírus, da vacina, da máscara, enfim, do mundo, do planeta, dos astros, de tudo. Deputado, agora, essa manobra para sobrestar, para passar por cima, para impedir, cola? O senhor acha que o clima político no país não permite hoje ao Senado, ainda que Bolsonaro tenha uma maioria menor do que na Câmara ali, esconder do eleitor o que está acontecendo? Quer dizer, enganar para que essa investigação acabe não acontecendo? Eu acho difícil, porque já há, por parte da sociedade, uma conscientização muito forte, muito destacada. E há um interesse também da sociedade de saber como é que nós chegamos a esse ponto. Eu tinha me esquecido aqui, é um fator que precisa ser bem considerado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, amanhã, a respeito da incidência dessa CPI. Se o Supremo, como eu li em um outro site, decidir que esta CPI só deverá ser instalada depois da pandemia, a tendência é que haja uma certa, digamos assim, pacificação dos ânimos. Não é uma trégua, claro que provisória, mas vamos aguardar a decisão do Supremo. Enquanto isso, o Senado é obrigado a cumprir a ordem judicial. Ela está em vigor e tem que, evidentemente, fazer a leitura já da decisão e instalar a CPI. O país não pode ficar esperando, né, mais mortos, mais pessoas contaminadas, mais variantes do coronavírus para tomar uma atitude e barrar o avanço de um descaminho na relação ao enfrentamento da pandemia. Quer dizer, isso aí é claro. Aliás, já devia ter sido feito lá atrás, antes da gente alcançar esses números que a gente alcançou, né? De qualquer maneira, implantando, né, instalando essa CPI, qual a divisão desse bolo, né? Como é que está o Senado hoje? Como é que esse bolo vai ser dividido? Quer dizer, quem fica com a relatoria, com a presidência? Quais são os partidos que podem ter
por exemplo, a relatoria? Falam do Renan Calheiros. É possível o Renan Calheiros ser relator tendo um filho como governador? É possível, é possível. Nada impede que o Renan Calheiros seja relator ou presidente da CPI. Isso tudo é fruto de articulação política interna dos partidos. Não é? E cada partido vai indicar membros titulares e suplentes para compor a CPI. Também é importante deixar bem claro que, como os recursos são federais, nada impede que, havendo indícios da participação de governadores e prefeitos em malversação de recursos públicos, porque eles são federais, já a CPI encaminhe esses indícios aos órgãos de controle para a tomada de providências. Outra questão importante que me parece relevante aqui destacar, nesta CPI pode haver acareação, não é? Entre, por exemplo, os ex-ministros de saúde, Mandetta e Pazuello, o Nelson Teich e o atual ministro, para saber por que é que não tomou essa providência, quem é que impediu, se é verdade que o presidente não recebeu em 2020 um representante da Pfizer que queria disponibilizar as vacinas. Então, realmente, se essa CPI for levada a sério, tudo leva a crer que será, porque a sociedade está muito vigilante, olha, a situação pode culminar no oferecimento de elementos para o impeachment.